Oi, meu povo! Eu sou a Luísa Marina e esse é o primeiro episódio do quadro Moral da História, onde eu vou trazer análises mais aprofundadas sobre séries, filmes, livros, tudo que fizer sentido, analisando os porquês das histórias, trazendo aprendizados complementares, além daqueles que já diretamente o conteúdo está trazendo pra gente. E claro, muita opinião pessoal, que não tem nada de técnica, eu não tenho especialização em cinema, TV, só tenho um vasto repertório de muitos produtos já assistidos, já consumidos, e uma certa facilidade para conectar esses conteúdos com aprendizados e com a nossa vida real. E nesse primeiro episódio eu vou falar de Frankenstein, de Guilherme Del Toro, esse agora que saiu em 2025. E se você gosta desse tipo de conteúdo com uma análise um pouquinho mais profunda, já me segue aqui, compartilha esse canal, comenta, curte o vídeo, porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de conteúdo assim robusto, com muita pesquisa. Então, dá um incentivo aí para você mostrar que gosta, para eu continuar fazendo. Então vamos começar com esse primeiro episódio aí sobre Frankenstein, de Guilherme Del Toro, de 2025. Mas antes eu vou começar contando para você a história da história, porque faz todo sentido para você conseguir interpretar e fazer a sua própria análise de Frankenstein, você conhecer como essa história aconteceu, como ela surgiu, como ela foi imaginada. Mas antes de falar da história original, Frankenstein ou O Prometeu Moderno, esse é o título completo do livro, que para mim é o melhor livro do universo, e é por isso que eu resolvi começar esse quadro justamente com esse filme, porque eu tenho muito para falar sobre ele, viu? Mas antes a gente vai falar sobre a própria Mary Shelley. E vocês vão entender no decorrer aqui da explicação por que que é tão importante conhecer a Mary Shelley antes de tomar qualquer conclusão sobre outras obras inspiradas ou adaptadas de Frankenstein. Bom, há mais de 200 anos, lá no início de 1800, sim, essa história é antiga desse tanto, lá em Londres, Mary Wollstonecraft Goldwyn, é muito difícil falar o nome dela, que mais tarde veio a ser conhecida por Mary Shelley, era parte de uma família progressista, completamente fora do seu tempo. Essa família estimulava as artes, a literatura, o estudo para as meninas, que naquela época era praticamente proibido, e lutavam para que cada um daquela família tivesse uma vida feliz e livre, sem se importar muito com as convenções da sociedade ou julgamentos morais que viessem a sofrer. A mãe da Mary era ninguém menos do que Mary Wollstonecraft, autora do livro A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Sim, em 1792 a mãe dela escreveu esse livro, e por isso ela é considerada uma pioneira da luta feminista. A mãe da Mary morreu quando ela fez 11 dias de vida por complicações do parto. Então a Mary acreditou a sua vida toda, disse isso, que ela assassinou a própria mãe. E aí começa esse hiperfoco da Mary com vida, morte, culpa. E por isso que conhecer a história da própria Mary é essencial para ter uma opinião robusta e bem embasada sobre o filme Frankenstein. O pai da Mary era filósofo e jornalista, William Goldwyn. Acabou criando a Mary e a Fanny, que é uma filha que a mãe Mary, vai ter muita Mary nessa história, e cuida para não confundir, que a mãe Mary tinha tido com uma relação meio fora do comum com um soldado americano antes de se unir a William. E depois William se casou novamente com uma megera chamada como Mary, que já tinha outros dois filhos. Uma delas era a Jane, que mudou mais tarde seu nome para Claire e acompanha a Mary durante toda a vida aí, muito importante para a história dela também. As meninas não iam à escola, porque naquela época nenhuma ia, mas elas receberam educação, letramento em política, filosofia, literatura, aprenderam a ler quando crianças, tinham acesso à ciência e acesso privilegiado a uma riquíssima biblioteca do seu pai, que era jornalista e filósofo. Além disso, elas viviam num círculo intelectual muito rico. A casa era frequentada por poetas, artistas, escritores, jornalistas. Então essa característica, por exemplo, autodidata do Victor Frankenstein, ela vem desta característica autodidata das filhas do William Goldwyn. Então Mary era uma menina solta. E essa relação de amor e carinho dela com o pai, com a família toda, também influenciaram o livro. E aí já começa uma pequena crítica minha à história do filme. A família Frankenstein era unida, era de amor, era fraternal. Aquela agressividade do pai do Victor no filme não condiz com o espírito da família Frankenstein original, que teve inspiração na família da Mary. Mas mais tarde eu entro nesse detalhe e mostro se isso atrapalha ou não o contexto geral do filme. O William tinha muito orgulho da Mary, ela se parecia muito em comportamento e valores com a mãe dela, mesmo nunca tendo convivido, mas a relação da Mary com a madrasta não era boa e a família estava indo à falência. Então, com medo dessa rebeldia da Mary, apesar de ele moralmente não julgá-la, e também para amenizar essa questão financeira, ele manda a Mary morar na Escócia com uma família de amigos deles, artistas também. E lá também ela conheceu
o seu amado Percy Shelley, de onde veio o sobrenome que ela usa na assinatura do livro. Só que a Claire, apagadíssima, ela, a irmã dela, finge que tá morrendo e mandam a Mary voltar para casa. Então ela se afasta do Percy por um tempo, só que ele estava muito apaixonado por ela e ele vai atrás dela. Então eles começam uma relação de verdade até que Mary um dia descobre que ele é casado e tem uma filha desse tamanho. Ela expõe isso para a família, ele diz que sim, realmente ele é casado com a Harriet, mas ele não vive com ela, ele só não é separado porque a lei não permite, mas que eles não têm uma relação de marido e mulher. Mas o pai da Mary não gosta muito dessa história, por mais que, novamente, moralmente ele compreenda, mas ele tem muito medo que a Mary sofra as mesmas consequências que a mãe dela sofreu ao ser julgada e rejeitada pela sociedade por conta desses pensamentos e dessa forma de viver. A Mary então pede a benção do pai para morar como marido e mulher com Percy e o pai, pensando em todas essas consequências, com medo, proíbe a relação. Mary foge com Percy e leva Claire na garupa, que se enfiou no meio da viagem pedindo para ir junto, porque senão ela não ia ter vida longe da irmã. E ali começa uma relação super conturbada entre os três. Alguns biógrafos falam inclusive que Percy teve um caso com a Claire. Percy ele tinha essa vida muito livre, ele vivia numa relação não monogâmica, mas sem combinar com a Mary. E isso dava bastante problema ali entre o casal. Mas eles acabaram continuando juntos, porque moralmente esse não era um problema. A Mary engravida e perde a gestação várias vezes. E na cabeça dela, a morte tá meio que perseguindo ela, né? Ela perdeu a mãe muito nova e ela não consegue gerar nenhum filho. Ela engravida e perde várias vezes. O primeiro filho que nasce, nasce prematuro e dura apenas 11 dias, que é o mesmo tempo que durou a mãe dela após ela nascer. Então ela começa a ver isso como se fosse uma vingança da vida, né? A morte voltando para ela, né? Porque a culpa da morte da mãe é dela, na ideia dela. E essa obsessão da Mary pela morte começa de novo a alimentar a ideia de Frankenstein e está escrito em várias cartas dela, diários dela, que nos fazem perceber isso. Num dos diários dela foi encontrada a seguinte frase: sonhei que minha pequena voltou à vida, que a esfregamos perto do fogo e ela vivia. Acordei e não encontrei a bebê. Então aqui ela começa a nutrir uma ideia de que e se fosse possível ressuscitar um morto? Vamos lá. No ano seguinte ela tem o filho, William, que não por coincidência é o nome do irmão do Victor no livro, e depois a Clara. William morreu aos 3 anos e era considerado o favorito da Mary, assim como o favorito dos Frankenstein. A Clara, que nasceu depois, morreu com 1 ano de idade. E tudo isso foi robustecendo essa ideia da Mary de que a morte a acompanha e de que seria muito útil para ela descobrir uma forma de vencer a morte, que é o que tanto o Victor fala. E aí, com essa ideia aflorando, né, todas essas questões existenciais aflorando na cabeça da Mary, numa viagem que ela, Percy e Claire fizeram lá para a propriedade do Lord Byron, numa época que os historiadores chamam de o ano sem verão. Numa dessas noites de tempestade, Byron, que era dono da propriedade, ele propôs que cada um escrevesse uma história de terror. E meio que desdenhou ali da capacidade de uma mulher de fazer isso. Mas nessa noite, a Mary teve um outro pesadelo. E ela conta assim nos diários dela. Com olhos fechados, mas com visão mental aguda, vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que havia montado. Vi o fantasma hediondo de um homem estendido e então, pelo funcionamento de algum motor poderoso, mostrar sinais de vida. É o resumo de Frankenstein. Ela teve um sonho nessa noite e começou a escrever a obra. Obviamente, ela não escreveu um livro de 400 páginas, mas toda a estrutura narrativa da história nasceu desse sonho e do que ela vinha coletando de repertório, sentimentos e impressões e essa crise existencial frente à morte. Bom, 3 meses depois dessa ideia central surgir e ela começar a trabalhar nela, a meia-irmã Fanny, que é aquela que a mãe teve com um soldado americano, então era tida como bastardo na família, ela se suicidou. E deixou uma carta explicando que ela se sentia um fardo para a família financeiramente e que ela não era considerada da família, não era vista como membro da família. Então, ela trouxe em toda essa carta todo o sentimento de abandono e rejeição que ela sentiu até os 22 anos, quando ela decidiu tirar a própria vida. E essa foi mais uma morte que Mary carregou nas costas com a culpa de não ter tratado Fanny como irmã. E daí saiu a premissa central de Frankenstein. Mas não acabou por aí não, minha gente. 2 meses depois disso, quando a Mary estava grávida de 7 meses do terceiro filho, a Harriet, que é a mãe do primeiro filho do Percy e a oficialmente esposa, também se suicidou, grávida e deixando 2 filhos pequenos
do Percy, que por sua vez perdeu o direito à guarda das crianças, que a justiça da época considerou ele irresponsável demais para isso. E assim, com toda essa fixação pela vida, morte, abandono, rejeição, Mary Shelley concluiu a sua obra. Mas nenhuma editora queria publicar, porque entendia que comercialmente um terror escrito por uma mulher não ia vender. Então, depois de bater na porta de todas as editoras de Londres, eles decidiram lançar o livro com autoria anônima. E então, em 1818, a primeira versão de Frankenstein foi publicada sem o nome de Mary na capa. Mas, para dar peso à publicação, eles entraram num acordo com a editora e Pierce escreveu um prefácio, o que fez as pessoas pensarem que ele escreveu o livro, né? Mas aí o pai dela, que tinha muita influência no mercado literário, conseguiu, com seus contatos, que uma editora publicasse o livro com o nome dela. Mas só 5 anos depois, em 1823, que isso aconteceu. E em 1831, mais 8 anos depois, a Mary resolveu fazer umas revisões no texto, incluindo alguns elementos de destino para o Victor, algo que os historiadores atribuem a uma certa compaixão que ela começou a ter pelo próprio personagem, depois dela mesma perder tantas pessoas, e grande parte delas foi nesse período aí de lançamento e revisão do livro, né? Então essa versão de 1831 é a versão que até hoje é publicada, com o Victor um pouco menos culpado pelas suas atrocidades do que a versão original, mas não tão pouco quanto Del Toro fez parecer, e eu já vou chegar lá. Então é por isso que eu digo que conhecer a história de Mary Shelley é essencial para avaliar qualquer obra baseada em Frankenstein, porque essas questões de abandono, morte, vida, são a alma de Mary Shelley, e elas não deveriam ser desvirtuadas em qualquer uma das obras, por mais que a história mude, o final mude, essas premissas deveriam ser mantidas ou não seriam realmente inspiradas na alma da história, que é a alma de Mary Shelley. E aí esse livro de 1831, o prefácio não é mais o do Pierce. Ela escreveu o prefácio e ela conta muitas dessas coisas que eu tô resumindo aqui para você nesse prefácio. Nem tudo tá lá, muito é fruto de pesquisa em outros materiais, mas isso aqui, por exemplo, tá no prefácio do livro atual, escrito por ela, e me traz mais certeza ainda de que é necessário conhecer essa história para poder dar palpite, tá? Olha o que ela escreveu. Passei o verão de 1816 nos arredores de Genebra. Não era suposto que eu criasse uma ideia. Tudo deve ter um começo, e esse começo deve estar ligado a algo que veio antes. Ou seja, a Mary Shelley dá valor para essa história construída, para tudo que faz parte da história, não só para aquilo que se conta a partir da primeira página. E é por isso que eu sou apaixonada pelo livro do Frankenstein, porque tudo que está na obra principal se conecta com tudo que a Mary Shelley conta que passou durante sua vida antes de escrevê-lo. E aí é por isso que eu faço a brincadeira para dizer que Del Toro, nesse filme, foi de Manuela Dias algumas vezes, tá? Porque remakes e adaptações podem funcionar muito bem com outra forma de contar a história, inclusive alterando o final. O final desse filme, por exemplo, para mim, não é propriamente um problema, mas o caminho para chegar lá, para mim é. E aí eu vou falar de algumas partes importantes aqui da história do livro e do filme que, na minha visão, são certo desrespeito às premissas originais da história. Mas isso tecnicamente não é um problema, por exemplo, para a Academia do Oscar enquadrá-lo como melhor filme de roteiro adaptado, porque não é isso que faz uma adaptação ser considerada uma adaptação na regra do Oscar, tá? Essa é só uma visão minha mesmo, pessoal, de considerar ou não que essa adaptação está adequada à origem. Não tem nada de técnico nessa visão, beleza? Então vamos lá, vou repetir isso várias vezes aqui para vocês entenderem quando eu puxar as diferenças do livro pro filme, e aí fica mais claro quando eu enfatizo várias vezes essa informação aqui que eu vou falar de novo agora, tá? A visão da Mary Shelley para o livro Frankenstein é que ela conta a história do abandono de uma criatura por seu criador narcisista e irresponsável, que foge e o abandona, prestem atenção, pura e simplesmente por repulsa estética. Não é por falta de habilidades intelectuais, tampouco depois de tanta insistência em treinar ou educar a criatura. E ao criar lá a ideia da reconciliação e redenção, que para mim não é um problema necessariamente, mas dentro da forma que essa história foi contada, reduzindo um pouco essa culpa do Victor, a redenção se torna fraca. Porque se o Victor tentou, na visão dele, de tudo para educar aquela criatura, para colocar ela na sociedade, e ela ainda assim não evoluiu intelectualmente, ele lavou as mãos. Ele tentou destruir porque ele, na visão dele, não deu certo o experimento. Ele não foi preconceituoso com a aparência da criatura, ele foi capacitista. Mas aquela repulsa, aquele horror, aquele medo pela aparência não existiu no filme. Então, na minha visão, esse é um dos pontinhos que enfraquecem o impacto dessa redenção. Poderia existir sem quebrar a premissa, mas vamos lá, tenho muito ainda para falar de detalhes que vão alimentando essa minha ideia, tá? Vamos aos poucos. Bom, essa tentativa do Victor no filme de recuperar socialmente, né, de
inserir socialmente a criatura, me parece mais um facilitador de roteiro para justificar a redenção, e não algo que realmente contribui para o impacto do final do filme. Bom, o primeiro filme de Frankenstein foi um curta-metragem de 16 minutos de 1910, produzido sabe por quem, minha gente? Thomas Edison. Ele mesmo, um dos inventores que aprimorou a lâmpada elétrica. Ele também criou a primeira câmera de filmagem mais robusta e criou uma produtora de vídeo. E Frankenstein foi uma das obras dele e a primeira obra de adaptação do livro de Frankenstein. Os números sobre a quantidade de obras inspiradas ou adaptadas de Frankenstein são confusos, mas tem historiadores que falam em mais de 400 longa-metragens, mais de 200 curta, mais de 80 séries de TV, fora os episódios esporádicos aí em que a figura aparece. Eu, obviamente, vi uns 3 ou 4 só, mas pelas minhas pesquisas até hoje, nenhum deles focou nessa ideia de que Victor é o real monstro. E aqui eu tiro o chapéu para Del Toro, porque ele foi o primeiro, aparentemente, que colocou essa questão, que colocou o Victor como vilão da história. E era isso que eu esperava de Del Toro. Só que aí também Del Toro me amarrou numa expectativa muito grande quando eu percebi que na capa do filme já dizia: apenas monstros brincam de Deus. Para mim ele já estava muito claro que ele ia trazer essa visão, então eu criei uma super expectativa no filme e talvez por isso a minha análise não seja de nota 10. O Del Toro tem essa característica de trazer a compaixão, a empatia, né, a aproximação com o vilão, com o monstro, ou o que a sociedade chama de monstro e vilão, né? Mas nesse filme, o que me pareceu foi uma construção fraca do vilão, ignorando pontos cruciais da personalidade dele, que tornam ele um vilão muito pior do que ele pareceu no filme, e em alguns pontos meio arrastado, meio repetitivo, tanto nas tentativas de mostrar como era o Victor, como nas tentativas de mostrar como era a criatura. Que se você ainda não percebeu, não se chama Frankenstein, viu? O monstro não ter nome é mais um peso na falta de identidade dele, na falta de humanização dele. Ele não ter nome é importantíssimo para a construção dessa personalidade. O que eu acho que também o Del Toro faz é ignorar as verdadeiras motivações do Victor Frankenstein para ter iniciado todo esse projeto e ficar ali obstinado em concluí-lo. Essa obstinação e irresponsabilidade do Victor me parece uma clara referência ao Percy, marido da Mary Shelley, que era muito irresponsável e estragava a vida de muita gente ao redor dele por conta das paixões que ele achava que tinha que seguir cegamente, foda-se quem ele machucasse em volta. E no filme, o Del Toro dá uma impressão de que a obstinação do Victor é pela ciência, por conquistar algo para a ciência, por ser um grande médico, um grande cirurgião com essa conquista. A motivação do Victor, na verdade, é a mesma motivação da Mary, que é vencer a morte. E o Victor tinha a intenção de vencer a morte por conta da perda da mãe, que ele era muito apegado. Não teve essa relação de desafio ao pai dele, por exemplo, como mostra no filme, e aqui é um outro caso que eu acho que Del Toro buscou facilitar o roteiro. O pai do Victor no livro é uma pessoa super amorosa. A família Frankenstein é também uma inspiração do que a Mary tinha como visão familiar, né, de carinho, de respeito, de liberdade, também uma família mais ou menos progressista, a do Victor. Eles adotaram 2 crianças, uma delas é a Justine e a outra é a Elizabeth. Se você não está confuso, eu já vou explicar essas 2 aí, mas essa família era bondosa, o pai do Victor era um homem carinhoso com ele, eles nunca tiveram essa relação violenta que o filme traz. E essa violência que ele traz no filme me parece só uma forma de justificar a violência do Victor com a criatura, que também nunca existiu, porque o Victor fugiu da criatura, ele não tentou cuidar da criatura. E aí, usando da violência, né, que era o jeito que ele achou que ia educar o bicho. Mas vamos lá. Eu tô soltando umas coisas aqui que eu vou amarrar no final, tá? Além da história da Elizabeth ser muito diferente do que tá no filme e a Justine nem ter sido mencionada, que não faz sentido ainda eu explicar pra você por quê, mas isso é muito importante para a premissa. O William também não chegou a ficar adulto. O William, na história original, ele faleceu aos 5 anos. E eu não vou te contar ainda como, porque isso também é um baita de um baque aí na história contada por Del Toro. Bom, esse fanatismo de Victor, então, no livro não era pela ciência propriamente dita, mas me parece que essa mudança, um pouco de background aí, da motivação do Victor, tem um pouco de crítica do próprio Del Toro à indústria do cinema. O Del Toro já declarou que preferia morrer a usar inteligência artificial em seus filmes. E ao dirigir Frankenstein, ele se recusou a depender fortemente do GCI. E eu não entendo muito desse ponto tecnicamente, mas eu queria muito comentar que a cena de ataque dos lobos às ovelhas me lembrou muito um episódio do Chapolin no espaço. Mas pode ter sido só um devaneio meu, tá?
Em uma entrevista, o doutor também conectou a arrogância dos entusiastas da inteligência artificial à arrogância do Victor, alertando para os riscos de criar coisas sem pensar nas consequências, como uma ambição cega. O que me leva a crer que, na verdade, essa pequena mudança de motivação do Victor tenha muito a ver com essa ideia de criticar o excesso de tecnologias na construção de filmes em Hollywood. A construção do monstro também foi um pouco problemática na minha visão em questões de premissas. E eu entendo, o Victor explica que ele pegou as melhores partes dos cadáveres que ele encontrou para montar aquela criatura, né? Mas, minha gente, foi muita gente. E como é que ele construiu um monstro que parece que todas as pessoas de quais ele coletou partes faziam o mesmo treino do CrossFit? Porque que harmonia, né? Mesmos tons de pele, mesmas texturas, mesmos formatos, um lado igual ao outro, mesmo sendo um monte de recorte. Tá saindo lágrima do meu olho, que tá tão fofinho isso. Essa pessoa que foi colocada no filme, ela tem muita passabilidade, né? Bem vestidinho, você não acha? A Netflix postou a cena de quando o Victor encontra o monstro, né? Acorda e encontra o monstro, e veja os comentários que saíram nesse post. Pare com essas brincadeirinhas gostosas. Eu me conheço. Eu dava. Outro comentário. Era dentro. Eu ia beijar ele até morrer. KKKKK. O pacote é convidativo, né? Ou seja, esse monstro não é um monstro. Não o suficiente para ter uma vida de décadas de rejeição e tentativas de ataque, como o livro Frankenstein mostra que essa criatura sofreu. Eu compreendo que a ideia de Del Toro era amenizar a criatura, né? Humanizar ela, era reduzir a monstruosidade dela. Mas ao caracterizá-lo dessa forma, para mim tudo isso fica inverossímil apesar de ser uma completa ficção, mas também atrapalha a ideia de que o monstro foi rejeitado a sua vida toda pela sua aparência, como justifica o nível de violência que ele atinge durante a sua vida, que eu também já vou explicar, porque isso não foi retratado no filme. No livro, quando o Victor acorda, ele vê uma criatura de 2,5 metros ao seu lado, completamente irregular, que não consegue parar em pé. E aí nisso, pobres criaturas que têm só uma leve inspiração em Frankenstein, foi mais certeiro, né? Porque o corpo da Emma Stone, quando levanta, não consegue se movimentar. E isso que ela nem é recorte, ela só teve o cérebro alterado, viu? Então, voltando, Victor acorda, vê ele ali enorme, todo desgrenhado, pedindo ajuda, né? Uma expressão de quem pede ajuda, porque ele não conseguia nem resmungar, balbuciar nada. Era como se fosse um bebê nascendo, né? Não se sabe se ele tinha memória, se ele tinha algum sentimento. E no livro, Victor simplesmente dá com o pé, foge de lá e reza para que essa criatura sozinha lá não consiga sobreviver. E aí a Mary explica isso no prefácio do livro, tá? Seu sucesso aterrorizaria o artista. Ele fugiria correndo de sua obra odiosa, horrorizado. Ele esperaria que, deixada por si mesma, a leve centelha de vida que ele havia comunicado se apagasse. Então, o que era no livro uma pura repulsa e medo pela aparência física do bicho, se torna no filme um preconceito capacitista e eugenista, talvez. Porque o Victor tenta fazer a criatura ser útil, né, ser funcional aos olhos dele, e não consegue, então ele desiste e tenta destruir. Ele se incomoda mais com o próprio fracasso científico do que com a criatura ou com a aparência da criatura. E assim os medos, traumas, esse preconceito, a rejeição, que eu vou repetir 1 milhão de vezes essas palavras aqui, se traduzem no filme como uma sequência, na verdade, de violência física e psicológica de muito tempo dessas tentativas do Victor aí de tornar ele um humano normal. Para mim, isso tirou a profundidade dos dois personagens, tanto do Victor quanto da criatura. Agora explicado um pouco sobre cada um dos dois protagonistas e antagonistas, né, que os dois são os dois, eu vou voltar na história do William para você entender o porquê que a mudança na história do William, para mim, é um problema muito sério. Além do William na história original ter falecido com 5 anos, quem matou o William foi a criatura. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A criatura, ela foi tão covardemente atacada por tantos anos e abandonada várias vezes, eu vou falar aqui de mais uma vez além do Victor, que ele se tornou um monstro mesmo, ele se tornou um assassino cruel e deixou muitas mortes pelo caminho, intencionais, não acidentais como no filme. E no livro também, quem é noivo da Elizabeth é o Victor. Aí vocês podem estar confusos, porque eu falei lá no início que a Elizabeth foi adotada pela família Frankenstein, né? Então ela era criada junto com a Justine, também adotada, como irmã, como se fossem 4 irmãs, Justine, Elizabeth, Victor e William.
A Justine era filha de uma empregada da casa que maltratava ela, a família Frankenstein tomou ela da mãe e cuidou realmente como filha, não como se ouve por aí, às vezes, falando de empregada doméstica, né, alguns ricos, mas não, na família Frankenstein ela realmente foi tratada como filha, e a Elizabeth também, que foi adotada também. Naquela época não se via tanto problema por eles não serem irmãos de sangue, que convenientemente se organizasse um casamento entre os dois, até porque naquela época se casava por dinheiro e conveniência, para manter títulos, né, os ricos casavam com os ricos. E aí é um ponto que me irrita muito no filme, mesmo eles sendo prometidos de casamento um para o outro, mas eles nunca tiveram interesse romântico um pelo outro, eles sempre tiveram um amor fraternal. Aí eu entendo, eu acho, meu achismo, que Del Toro não quis colocar essa história no filme, porque seria muito difícil, muito complexo explicar isso, né, com um contexto de praticamente incesto, que hoje em dia não seria tão simples ele explicar tudo isso em um fragmento do filme. Então eu imagino que ele tenha alterado e não tenha mostrado que a Elizabeth foi criada como irmão deles, para evitar ter que explicar todo esse contexto. Mas daí a inventar um interesse romântico e sexual do Victor pela Elizabeth, para mim é só uma coisa de um homem normal que não pode ver um homem e uma mulher sendo amigos. Então beleza, essa história aí tá toda alterada, algumas coisas mudariam a premissa e outras não, aí é uma avaliação de cada um, tá? E aí sobre o que eu acho que Del Toro suavizou demais a vilania do Victor, foi ter ocultado a história da Justine no filme. A Justine, que era outra meia-irmã, estava com toda a família, inclusive o William, passeando lá pelos bosques, a família se perdeu e o William encontrou a criatura dormindo lá perto, porque a criatura já tinha descoberto onde estava o Victor e tinha ido atrás dele. E aí o William encontra a criatura dormindo, se aproxima, a criatura acorda, olha para o William e pensa: que criança linda, não deve ter nenhum tipo de preconceito, não vai se incomodar com a minha aparência. Então ele vai levantando, a criança descobre o rosto dele e grita: monstro hediondo, suma daqui, eu sou um Frankenstein, meu pai vai me proteger. A criatura, percebendo mais essa rejeição por sua aparência e ainda ouvindo que ele era parente do Victor, desviveu o menino. E para piorar, como a criatura já estava nessa altura do campeonato muito inteligente, muito esperto, já tinha passado todo aquele período na cabana, e eu já volto lá na história da cabana, porque lá também é importante, ele bolou um plano para culpar a Justine pelo assassinato do William, porque ele viu a Justine aparecendo por ali, aí ele pegou a medalhinha que estava com o William, que tinha foto da mãe dele, enroscou lá na roupa da Justine, fazendo todo mundo achar que foi a Justine que matou o menino. Quando o Victor soube, foi através da própria criatura, que já tinha aparecido para ele. E mesmo assim, o Victor permitiu que a Justine fosse julgada e levada à forca, por conta do crime que o Victor sabia que quem tinha cometido era a criatura e não a Justine. Ele deixou a irmã dele morrer na forca por medo e vergonha de contar para todo mundo o que ele tinha feito. Porque, mais uma diferença grandiosa do filme para o livro, ninguém sabia da existência da criatura. A Elizabeth jamais teria sido cúmplice dessa história. William, não sei, era uma criança quando morreu, não criou uma personalidade, mas a Elizabeth não seria cúmplice daquilo. Então, não existia ninguém além do Victor que sabia da existência da criatura. E aí ele se aproveitou de que ninguém sabia dessa situação e deixou a Justine ser morta como culpada da morte do irmão dele. O Victor é muito pior do que pareceu no filme. O Victor e a criatura são extremamente mais violentos, maldosos e egoístas. Então, essa redenção só se justifica realmente baixando a guarda aí dos dois personagens, porque senão jamais teria redenção, jamais teria perdão. Agora falando lá na cabana da família Lacey, onde o menino ficou lá observando pelo buraquinho da parede, isso está no livro daquela forma mesmo. Ele aprendeu ali as palavras, né? Aprendeu a falar, aprendeu a relação familiar como era, aprendeu sobre amor, porque aquela era uma família muito pobre, mas muito amorosa, né? Que se protegiam, por isso que ele realmente ajudava eles escondido. E aí essa parte é muito fiel, e também a amizade dele com o senhor Lacey lá, porque era cego. Vamos lá. Por que que a Mary Shelley criou esse personagem cego? Para dar mais ênfase ao preconceito quanto à imagem da criatura. E aí ali ela está dizendo: o cara que não enxerga, enxerga o coração da criatura, a bondade dele, essa intenção dele de ajudar o tempo todo. E essa cena, essa história da cabana, ela só reforça a premissa do livro. Até aí tá tudo bem, foi tudo certinho, só que no filme acontece um ataque de lobos, os lobos matam o velho cego e a família chega e pensa que o cara lá, né, o monstrão, matou o pai da família, o senhor da família, e já chegam atirando e ele foge. Não existe ali nenhuma conexão com a aparência física dele. Qualquer pessoa que tivesse ali, eles teriam atirado porque teriam pensado que matou o velho.
Porque quando eles chegam, o velho tá morto e o cara tá lá, todo sujo de sangue, mexendo no velho. Então, ali eles forçaram a parte da rejeição pela aparência. No livro, o que acontece é que a família chega enquanto os dois estão conversando, não tem ataque de lobos. Quando eles veem a cara da criatura, é que eles começam a atacar o bicho. E eles dão uma paulada violentíssima, que quase destrói o cara. E aí eles fogem, pegam o velho e fogem dali. E largam ele abandonado na cabana. E é o abandono que ele criou um vínculo afetivo de muitos anos com aquela família. Ele amava aquela família e nessa é que ele começa a se tornar o monstro. E nessa que ele vai atrás do Victor, porque até então ele não lembrava mais direito dessa história do Victor, se não era um problema para ele. Mas ele começou a perceber que tudo que ele perdeu na vida dele era culpa do Victor. E aí um outro ponto que, conhecendo essa personalidade da criatura, eu não consigo admitir, é que ele teria saído da casa ali, né, depois da situação que aconteceu diferente, mas mesmo em qualquer outra situação, ele jamais sairia dali dizendo eu sou um monstro. Porque ele só entende que ele realmente virou um monstro depois que ele começa a matar um monte de gente. Até aquele momento ele não matou ninguém. Ele simplesmente passou a vida fugindo. Ele passou a vida inteira se escondendo, tentando sobreviver. Não faz o menor sentido ele sair da cabana dizendo eu sou um monstro, eu sou culpado por tudo que está acontecendo. Então, só para situar vocês cronologicamente, que eu dei uma misturada aqui na história, ele não tinha matado o William ainda nessa hora da cabana, tá? Quando ele sai da cabana, ele ainda é um cara tentando sobreviver só. Agora é que ele vai atrás do Victor e começa a série de assassinatos, tá? Só para você reorganizar as ideias aí cronologicamente. E aí começa, né, a busca dele pelo Victor. Que aí, minha gente, eu tenho um outro probleminha para falar, mas aí é uma questão bem de Manuela Dias mesmo, tá? Se você acompanhou o Vale Tudo, você deve lembrar o dia que, do nada, Odete Roitman tinha um Instagram que seguia Maria de Fátima e Ana Clara, só para quê? Para ela ver que as duas estavam amigas. Porque não tinha outra forma dela descobrir. O que o doutor fez agora aqui no filme também? A criatura sai da cabana e vai procurar o Victor, porque a única palavra que ele lembra, né, é Victor, Victor, Victor. E ele chega na torre, onde ele foi criado. Depois de anos, a torre explodiu, pegou fogo, tanto de querosene ou a gasolina, sei lá, que aquele homem tacou naquele lugar. Botou fogo, explodiu, teve neve, sabe Deus quantas vezes em cima, e as cartinhas estavam lá. Uma do ladinho da outra, só com as beiradinhas queimadinhas. Prontas, esperando o dia que a criatura fosse chegar lá e entendesse o projeto do Victor a partir daquelas anotações. Aí ele encontra lá primeiro o William e ele assassina o William desse jeito que eu acabei de contar. Aí que o Victor descobre que foi ele que matou, porque ele chega pro Victor e fala: sou maldoso porque sou miserável. Então aqui ele começa a se ver como monstro, não antes disso, não lá saindo da cabana. E aí ele faz aquele pedido clássico pro Victor, que virou um monte de ou derivados de filmes, tal da noiva do Frankenstein, de novo chamando o monstro de Frankenstein, ele não é. Ele fala assim: você deve criar uma fêmea para mim, com quem eu possa viver na troca dessas simpatias necessárias à minha existência. Porque ele aprendeu o que era afeto lá naquela família, né, na cabana. Estou sozinho e infeliz. Minha companheira deve ser da mesma espécie e ter os mesmos defeitos. Você precisa criar esse ser. E aí, diferente do filme, que por questões morais, que aparentemente morais, o Victor não aceita fazer essa companheira, no livro ele aceita e faz. E consegue dar vida a ela também. Ele aceita o desafio e vai para a Escócia, acompanhado do amigo Henry, que já era amigo dele antes, que também foi excluído da história, assim como Justine, e aí ele também foi assassinado pela criatura. Então, excluir ele da história é uma terceira morte escondida, para dar essa redenção à criatura. E, na verdade, o que o doutor está fazendo não é a redenção para a criatura, não é empatia com a criatura, é simplesmente ocultar tudo que a criatura já fez. Então, beleza, o Victor vai com o Henry, ele cria a mulher lá, mas quando ela faz uma expressão para ele, assim, né, para mostrar que tá viva, ele mata a nova criação, porque daí ele se arrepende. E aí é por medo, não é por ética. Mas Victor destruiu o pedido, né, que era para salvar a alma, a vida do monstro, da criatura, e a criatura fica ainda mais enfesada com ele, fica ainda mais puto, né? Quando ele pega esse corpo, leva para o mar, e aí ele decide destruir tudo também, pega todos os equipamentos, leva para o mar, joga no fundo do mar, enquanto ele tá no fundo do mar, o monstro vai lá e mata o Henry. E o monstro é muito esperto, porque ele faz isso tudo na hora exata que ele sabe que o Victor tá lá no meio do mar, e não teria um álibi para dizer que não foi ele que matou o Henry. E aí ele consegue fazer com que a polícia prenda o
Victor pelo assassinato do Henry, amigo dele. Mas aí o Papis, né, Papis Frankenstein vai lá, mexe o pauzinho dele, consegue liberar o Victor da prisão. E aí lembram que eu falei que a Elizabeth, ela era prometida para casar com o Victor, não com o William? E ela não era uma desconhecida, sobrinha de um cara que não existe, e eu já vou falar dele também. Então, imediatamente após o Victor destruir essa nova criação, a namorada dele, né, e antes do Victor ir levar os restos dela e o equipamento pro mar, ele ameaça o Victor de uma forma mais aterrorizante do que antes ainda, tá? E aí ele fala: homem, você se arrependerá dos danos que me infligiu, e eu estarei com você na sua noite de núpcias. E aí Victor vai pro mar, faz o que tem que fazer, ele mata o Henry, e Victor volta pra casa achando que tá livre, né? Mentira, ele tá sempre pensando no monstro. E isso é uma coisa muito interessante também do livro, porque o monstro sabe que o Victor só vai ter paz se ele morrer. E ele não quer que o Victor tenha paz. E é por isso que ele fica matando as pessoas ao redor do Victor e não o Victor. Porque ele não quer o fim do Victor, ele quer o sofrimento dele. Então, beleza. Na história original, como eu já falei também, ninguém sabia da existência do monstro, nem o Henry. E Elizabeth, então, também não sabia, né? Não tinha compaixão pelo monstro, porque ela não sabia da existência do monstro também. E aí acontece o casamento e o monstro chega na casa dos Frankenstein e o Victor tá lá com medo e tal, até que o Victor percebe algo que ele ainda não tinha entendido, que a criatura estava atrás da Elizabeth e não dele. E ele corre pro quarto e quando ele chega lá, é tarde demais. A Elizabeth só conheceu o monstro quando ele chegou para matá-la. E aí, então, é a quarta morte, direta ou indiretamente, de responsabilidade da criatura. E ocultar essas coisas do filme é uma forma de facilitar esse processo de redenção. Seria muito mais interessante se o público, vendo que realmente tudo aconteceu, decidisse pela redenção, decidisse pelo perdão. Mas não, criou-se uma história que não era tão feia quanto ela realmente é, para facilitar esse perdão, para facilitar essa compaixão, para facilitar a empatia. Isso para mim fez perder muito a graça. Depois da Elizabeth, o pai do Victor Frankenstein falece também, e aí tem-se ali na história que é por angústia, por desgosto, né, por tudo que estava acontecendo. Então se coloca aí na história como a quinta morte de responsabilidade da criatura. E quantas ele teve no filme? Nenhuma. Ou seja, a história do Del Toro tentou equilibrar os dois, apesar de que, na minha visão, sempre o Victor foi o monstro, mas as atitudes deles no filme, a dos dois, foi sempre muito mais extremas do que estava demonstrado no filme. Eu queria ver essa ideia de redenção e perdão, mesmo com esses extremos, entendeu? Aí agora aqui uma diferença que, pra mim, não fez o menor sentido, tipo assim, não atrapalha e não ajuda em nada na história, que é a criação desse personagem Heinrich Harlander, que é o Christoph Waltz, que, gente, eu sou aficionado por Tarantino, pra mim Bastardos Inglórios provavelmente é o meu filme favorito da vida, e a atuação do Waltz como Hans Landa, pra mim é uma coisa de outro mundo, assim, sou fã número 1 da atuação dele, mas neste filme me parece que ele fez um papel dele mesmo. Esse papel não existe e não tem o menor motivo para existir, porque o Victor era barão. Ele não precisava desse financiamento. Ele tinha dinheiro. Esse financiamento trouxe para ele 3 cúmplices, 3 testemunhas de tudo que ele fez. E ele não precisava disso. Ele sabia que o que ele estava fazendo era muito errado, tanto que ele tinha apresentado a ideia para a escola de medicina e todo mundo rechaçou. O que, aliás, um parênteses aqui, né, se o compliance lá da universidade tivesse permitido a pesquisa dentro da universidade, quem sabe não teria sido tanta tragédia, mas também não teria livro, né? Então, deixa quieto. Mas enfim, esse personagem não tem razão de existir. Não colabora em nada com a trama. Morreu assim, sem concluir nada. E aí eu vou lembrar de novo de Manuela Dias, porque me lembrou muito ela colocando o bebê reborn do além lá e sumindo os bebês reborn em Vale Tudo. Eu fiquei muito confusa com o que ele queria com aquele experimento, porque ficou muito claro, na verdade, que ele financiou o projeto porque ele queria usar nele mesmo, né? Ele sabia que ele estava morrendo. Mas não ficou explicado como que ele queria que usasse. Ele queria que usasse o corpo dele, ressuscitasse o corpo dele, ele queria que colocasse o coração dele no corpo que o Victor estava montando, e aí isso para mim teria sido genial. Se ele trouxesse essa discussão que ficou sem resposta no livro do Frankenstein, na verdade não tem resposta, eu acho, né? Que é, a alma da gente tá no nosso coração influencia ou não a nossa personalidade, o nosso cérebro, e aí de novo, falo do Pobres Criaturas, que trouxe essa discussão, né, de que a alma da pessoa ali pode estar ou não no cérebro dela. Lembrar também lá do início do filme, quando o pai do Victor fala, né, tá dando aquelas aulas de anatomia com a Jane Anatômica, fãs de Grey's Anatomy vão saber do que eu tô falando. Ele testa o Victor várias vezes para ver se o Victor cai em alguma contradição quanto a esse
esses poderes do coração, né? Ele fala, o coração é só um músculo e quem fala diferente disso é um alienado, algo assim, o pai dele fala lá no início. Essa discussão devia ter sido trazida para esse momento aí da discussão do financiador, porque se ele queria ressuscitar ele mesmo, essa discussão devia ter sido aproveitada nesse momento. Mas peraí, você quer continuar vivendo com a tua consciência, com a tua alma, ou você só quer que teu corpo reviva? O que que é? Não, simplesmente descobriu-se que esse era o plano dele, uma briga generalizada, ele cai no fosso e morre. Ou seja, foi criado um personagem que poderia ter sido aproveitado muito melhor para discutir essa questão do coração, do cérebro, e não. Ele simplesmente caiu no buraco. Sometimes I'll start a sentence, and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Like an improv conversation. Improvisation. E aí eu fiquei pensando, né? Será que o Christopher Waltz também tinha o sonho de fazer Frankenstein, como o Del Toro, né, há muitos anos falava que tinha? E aí ele deu isso de presente pro Waltz, colocou ele depois do roteiro pronto, assim? Fica a reflexão. A intenção, aparentemente, do Del Toro era humanizar Victor e a criatura, né? Lá quando o Victor tá para morrer, ele fala, né? Quem sabe a gente encontra o nosso jeito de ser humano. Então, minha impressão é que tá muito claro que Del Toro queria humanizar os dois personagens. Mas ao colocar poderes sobre-humanos, força absoluta na criatura, poder de regeneração, impedimento de morrer, isso não tá distanciando ele da humanidade, não? Ele virou uma mistura de Hulk com Wolverine e Deadpool. Que humano é esse, meu filho? Gente, que isso é um filme? Bom, isso tudo pra quê, né? Pra fazer ele sair andando, perambulando pelo mundo sozinho, sem namorada, porque daí agora o Victor morreu, não vai fazer outra namorada, né? Passando, sabe Deus quantos séculos aí, vivo, perambulando pelo mundo, sozinho e sofrendo. Um verdadeiro coitado. Aliás, essa questão de ele ficar tentando se matar várias vezes no filme também não tem no livro, tá? Porque como ele não entende que ele é o problema da questão, e eu também acho que não é, ele só decide que ele tem que morrer quando ele vê o Victor morto, porque ele entende que agora ele não tem mais objetivo na vida. O objetivo da vida dele tinha se tornado fazer o Victor sofrer. O Victor morreu, ele entende que ele também agora tem que morrer, porque ele não tem mais outro objetivo de vida. E aí ele faz uma fogueira pro corpo do Victor, ele não mata o Victor, mas ele faz uma fogueira pro corpo do Victor e para ele mesmo, e acaba o livro, não conta se ele faleceu ou não, mas induz a isso, né? E é assim que ele e o Victor encontram a paz tão buscada que ele sempre falou, né? Quase a última frase do livro aqui é quando ele percebe que ele agora pode ter paz, né? E aí ele fala assim lá no leito de morte do Victor, quando o Victor ainda tá vivo, ele fala: morrerei, e o que agora sinto não será mais sentido. Logo esses pesares ardentes estarão extintos. Meu espírito, enfim, dormirá em paz. Adeus. O adeus lá, que é só pro Victor, né, que tá morrendo no filme, no livro, é pros dois, porque ele vê que agora nós dois temos paz porque não vamos mais um maltratar o outro, né? E aí ele taca fogo no corpo do Victor e nele mesmo. Em resumo, e lembrando que essa é uma opinião de quem lê o livro e tem esse livro como o melhor ou o preferido da vida, mas é uma opinião sem qualquer caráter técnico, é simplesmente uma opinião. Enfim, já falei algumas vezes aqui no vídeo, não vejo problema das adaptações mudarem o rumo da história, mudarem o final, mudarem a construção da história, mas quando a premissa é perdida, deixa de ser uma obra adaptada. Passa a ser talvez só influenciada, né? Mas, de novo, tecnicamente, nem o Oscar faz essa distinção, então quem sou eu para fazê-lo, né? E reforço que esse filme é o único que traz a visão principal aí que eu não vi em nenhum outro, né? Sobre a vilania do próprio Victor. Por isso ele tem meu respeito, mas o filme distorce demais os temas centrais do filme e realmente traz uma facilitação para a redenção que faz perder a graça de tudo que Frankenstein foi realmente, né? A beleza visual do filme é inegável, a forma com que ele usa as cores para contar a história, destacar onde tem que estar o foco, né? Isso é impecável, mas para mim tem um excesso aí de cenários criados com tecnologia, e fica claro que são cenários virtuais pela questão da iluminação, sabe? Eu não sei explicar muito bem, é uma impressão que eu tenho. E achei também que a história, a narrativa se arrasta demais onde não devia, por exemplo, no projeto, em como que ele foi encontrando os corpos e tal, e reduz demais as histórias que deveriam ter sido aprofundadas. Dito isso, minha nota para o filme é 6 de 10. Não consigo passar disso, mas muito provavelmente é porque eu tava com altíssimas expectativas. E eu não sei qual seria a minha nota se eu não tivesse lido o livro. Porque eu não tenho o chip lá de ruptura para dividir as minhas duas consciências, tá? Eu não consigo avaliar o filme sem puxar esse repertório aqui para análise. E você? O que você achou? Conta aqui sua nota e conta aí também o que você achou desses detalhes que eu falei, se você já leu o livro ou não. Tem o link aqui
para o livro na descrição do vídeo. De novo, não esquece de dar o like, ativa o sininho do canal aí que eu vou trazer mais coisas em breve. Compartilha esse vídeo com muita gente, porque para valer a pena continuar fazendo vídeos tão trabalhosos quanto esse, com trabalho de pesquisa tão primoroso, precisa valer a pena, galera. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra. Então, me ajuda aí a crescer esse canal, me ajuda a trazer mais conteúdo sobre isso para vocês. E fala aí nos comentários também uma outra obra, livro, filme, série, reality que vocês queiram que eu comente, tá? Obrigada. Tchau, tchau.